Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, me chamo Rodrigo Carvalho e estou aqui hoje para compartilhar com vocês um texto muito interessante que eu li na internet, e inclusive compartilhei nas minhas redes sociais, e também um texto bíblico, né, irmãos? Porque a gente jamais pode deixar faltar a luz da palavra. Mas eu achei muito interessante esse texto. E eu vou ler primeiro ele para que você reflita sobre isso. Não vou ler no contexto inteiro ele, né? Mas vou ler algumas passagens, algumas partes desse texto que eu vi na internet. E, se me permite, eu vou ler aqui do meu celular, que diz mais ou menos assim: paredes de hospitais já ouviram preces mais honestas do que em igrejas. Já viram beijos mais sinceros que em casamentos. Já viram despedidas mais verdadeiras que em aeroportos. É no hospital que você vê um homofóbico sendo cuidado por uma enfermeira lésbica. A médica Patricinha salvando a vida de um mendigo. Um fisioterapeuta que perdeu um filho tratando de crianças. O técnico em radiologia de religião de matriz africana realizando exame em um pastor. Na UTI, você vê uma médica negra cuidando de um racista, um paciente policial e outro presidiário na mesma enfermaria recebendo ambos os mesmos cuidados, um paciente rico na fila de transplante hepático pronto a receber o órgão de um doador pobre. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real da perda definitiva. Vou repetir essa última parte. A verdade absoluta das pessoas, na maioria das vezes, só aparece no momento da dor ou da ameaça real de perda definitiva. Bem, irmãos, isso é tão real, né, irmãos? Muitas e muitas vezes a gente está nos lugares como se fosse atores, atrizes, né, irmãos? A gente tenta transparecer aquilo que na verdade não é o que a gente está sentindo no momento, né, irmãos? Então eu achei tão interessante esse texto que fala exatamente nos nossos momentos mais cruciais, né? E eu fiquei assim refletindo, né? O que será que as paredes dos hospitais, o texto fala sobre o hospital, né, irmãos? E eu até tenho uma certa propriedade para falar porque eu faço faculdade de enfermagem, né, irmãos? Então isso é um assunto que me cativa bastante falar. E eu parei para refletir o que será que as paredes de hospitais realmente já viram acontecer, né, irmãos? Quantas e quantas preces verdadeiras de pessoas que nunca sequer conheceram a palavra de Deus numa totalidade. Quantos e quantos beijos de despedida, irmãos, que não tiveram um sequer flash, um sequer clique de fotografia, como num casamento que todo mundo tira foto da hora do beijo e tudo mais, mas foi esse beijo ali no silêncio do quarto do hospital, nas paredes do hospital, foi muito mais sincero do que aquele que era para as pessoas baterem foto, para as pessoas verem aquele momento de alegria. Enfim, irmãos, o que eu quero deixar para vocês, eu não quero me estender muito nesse vídeo, é que a gente tem que ser sincero nos nossos sentimentos, irmãos. Quanto mais sincero a gente for no nosso sentimento, mais a gente vai viver essa vida, mais a gente vai se preparar para a volta de Cristo, irmãos. E baseado nisso, eu quero compartilhar também com você, para somar esse texto que eu captei pela internet, o que diz as Escrituras do Senhor, o que diz a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, no livro de Atos 1, verso 9, diz assim: Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Esse texto aqui, irmãos, ele nos diz muitas coisas
aqui nos fala de quando Jesus, né, ele já havia ressuscitado, já havia voltado, estado entre os discípulos, estado entre seu povo novamente após a crucificação. E quando ele foi elevado aos céus, irmãos, as pessoas ficaram olhando ele até ele sumir nas nuvens, né? Só que as pessoas, mesmo não enxergando mais ele, continuaram ali olhando para os céus, até que veio dois anciões, né, para advertir eles: o que vocês ainda estão olhando? Muitas vezes a gente fica olhando, né, irmão? Olhando, vendo as coisas acontecer, vendo a vida acontecer, vendo pessoas muitas vezes necessitando uma ajuda nossa, vendo, sei lá, irmãos, tantas coisas no dia a dia da gente acontecem, irmãos, e a gente fica assim assistindo sem agir, né? Assim ficaram esses homens, né? E aí eles foram advertidos, né? Assim como ele foi, ele vem. Ou em outras palavras, Jesus está dizendo aqui, é um até breve, é um até logo, é um até daqui a pouco. Eu estou subindo aos céus, mas da mesma maneira que eu subi, eu volto. E aí eu volto, irmãos, àquele texto do hospital, irmãos. Quando tu dá aquele beijo de despedida no teu ente querido, que você sabe que não tem mais volta. Pelo menos aos olhos humanos, né, irmãos? E quando você dá aquele abraço, quando você faz aquela prece sincera a Deus, pedindo ajuda para aquele familiar, irmãos. Será que você consegue ter na sua mente que aquele momento, por mais puro, por mais limpo que seja, por mais sentimento sincero que seja, é um até breve? Eu sei que eu já bati muito nisso nos vídeos anteriores, irmão. Na verdade eu tenho 2 vídeos, né, irmãos? Estou começando agora, como eu disse a vocês, eu não tenho intimidade com a mídia. Mas Deus colocou esse projeto no meu coração, eu não vou cansar de dizer isso, de gravar esses vídeos. Eu vou gravar esses vídeos até Deus dizer assim, ó, para que eu não estou gostando, entendeu? Mas é algo antigo que Deus me cobrou muito, e é entre eu e Deus, a gente sabe o que foi. Pode até parecer louco, a fé diz que a fé é loucura. Há muitos que não creem, né? A fé é loucura. Ah, tu falou com Deus, Deus falou contigo, como é que foi a conversa? Irmãos, é entre eu e Deus. Tenta conversar com Ele que Ele fala contigo. Mas, desculpa até se você está sendo arrogante, não é essa a intenção, irmão. Só quero dizer que cada um tem a sua intimidade. E nesse momento de dor no hospital, onde os sentimentos sinceros se afloram, irmãos, nesse momento é um momento de cada vez mais você ter a consciência que é um até breve. É um até breve, como Jesus disse, eu vou, mas da mesma maneira que eu vou, eu volto. Jesus foi preparar uma nova terra para nós, irmãos. E como Ele volta para nos buscar, irmãos. E aqueles que partirem antes, irmãos, terão seu destino. Como eu já falei aqui, uns vão ter a salvação e vão morar com Ele. Outros vão ter a condenação e vão para o inferno. E isso não é boas obras, não é cesta básica, não é trabalho voluntariado, não é nada disso que te candidata a A ou B. Não é nada disso, irmãos. Isso você tem que se examinar as Escrituras e ver o que as Escrituras falam a respeito. Talvez nos próximos vídeos agora a gente vai começar a falar mais sobre isso, sobre o que aprova, o que reprova. Mas neste momento, irmãos, eu quero que você tenha consciência que existe um plano depois, que a vida não acaba aqui, como eu já falei anteriormente. É um até breve, irmãos. E aí eu fico pensando assim, ó, tu imagina, irmãos, você está numa situação que você está perdendo um ente querido, uma pessoa que você ama demais, irmãos. E você poder chegar ao lado dessa pessoa. Eu já me imaginei assim, irmãos. Chegar ao lado dessa pessoa e dizer assim, ó, meu amigo, meu pai, minha mãe, meu irmão. Logo, logo a gente vai se ver de novo. Chega a embargar a voz, irmãos. Eu até me emociono quando eu falo nisso, porque, nossa, tu imagina o que seria tu chegar
para uma pessoa que tu ama e tu ter essa certeza de dizer para ele assim, ó, é só uns diazinhos, é só um tempo que a gente vai ficar sem se ver. Logo, logo a gente vai se encontrar. Logo, logo a gente vai se ver. Ah, irmãos, eu quero, sem hipocrisia, mas nesse momento a gente pensa nos familiares da gente, mas eu ainda tenho meu pai, graças a Deus, louvo a Deus por isso, tenho meu pai e minha mãe nessa terra. E por mais que eu já esteja há anos na igreja, eles ainda não se dobraram, irmãos, mas eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. E como eu quero, assim, eu sei que é inevitável, irmãos, vai acontecer para todos vão partir. E como eu gostaria de, no dia que eles partiam, chegar do lado deles, assim, num leito, assim, e dizer, pai, até breve, daqui a pouco a gente vai se ver, a gente vai viver num mundo, num lugar onde Jesus preparou para nós. Lá não vai ter dor, lá não vai ter pranto, pai. A gente vai se reconhecer, a Bíblia atesta isso, pai. A gente vai se reconhecer, a gente vai lembrar das coisas que aconteceram aqui, a gente vai lembrar, eu vou lembrar que o Senhor era meu pai. Como eu quero poder fazer isso, como eu quero poder fazer isso com a minha mãe, com meus filhos, se um dia acontecer, porque a ordem natural é eu ir antes deles. Mas eles vão ter a certeza que eu vou ir esperando eles. Mas, irmãos, como é forte essa palavra, irmãos. Como é forte, como falta consciência para nós. Como a gente vive o dia a dia com sentimentos, às vezes, não tão reais. Por isso que esse texto da internet também mexeu muito comigo, porque ali fala do sentimento verdadeiro, do sentimento puro. Mas como é importante, irmãos, a gente se deter no que diz aqui, irmãos. Se preparar, irmãos, para viver com Jesus. Ah, irmãos, a Bíblia, ela é, irmãos, o grande manual do ser humano. A Bíblia, irmãos, assim como a geladeira que você compra, o rádio, tudo vem com seu manual de instrução. A Bíblia é o grande manual de instrução do ser humano. E o ser humano não se detém nisso, irmãos. Porque é preciso você examinar a Bíblia, meu irmão. É necessário isso para que você possa estar preparado para a volta de Cristo. Ou se você partir antes, você ir para o lugar onde Ele está preparando, irmãos. Volto a dizer, irmãos, se engana aquele que acha que boas obras, que ser bonzinho, não ter feito mal a ninguém, dar cesto básico, ser até voluntário em algum projeto, basta para ser salvo. Não é isso. Infelizmente, irmãos. A Bíblia nos ensina muito mais que isso. Ah, irmãos, Ele volta, irmãos. Em breve Ele volta, irmãos. Esse texto aqui que eu li da palavra do Senhor, que está em Atos 1:9, Ele está falando, irmãos, Ele está sendo elevado aos céus antes de ter falado com os discípulos, ter dado instruções aos discípulos, ter se despedido do seu povo. E a palavra diz que Ele vai, mas Ele volta em breve. É um até breve. Eu quero que você grave isso na sua mente. É até breve. A sua despedida do seu familiar é um até breve. E sempre vai ser um até breve. Desde que você esteja com a sua mente, a sua alma preparada para ser salvo, e o teu familiar também. Porque existe aí um detalhe, irmãos. É preciso que vocês vão para o mesmo lado. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem um lado dos salvos, tem um lado dos condenados, irmãos. Eu já falei isso em vídeo anterior aqui. É só você olhar no canal. Não é todos que vão ser salvos, irmãos.
e não é todos que vão ser condenados. Depende da palavra de Deus. E para você poder dizer um até breve a teu familiar, e viver num lugar onde não haja dor, onde seja só alegrias, na presença do Senhor, você tem que buscar essa salvação. E você, mais do que buscar, você tem que conduzir as pessoas que você ama a essa salvação. Você tem que aprender da palavra de Deus e transmitir isso às pessoas que você ama. A palavra de Deus, ela é tão plena, irmãos, que tem um versículo que diz assim, ó, pode um cego conduzir outro cego. Pode você conduzir seu familiar à salvação se você não estudar a palavra de Deus, não buscar essa salvação. É um até breve, irmãos. Para aquele que for condenado, vai ser um até breve de dor, irmãos. A Bíblia também fala que aqueles que foram condenados vão viver num lugar onde haverá gemidos de dor. Vão sofrer tudo, toda a maldade do mundo, toda a condenação do mundo. Um lugar terrível, irmãos. Eu não quero um até breve para esse lugar, para mim. Eu não quero um até breve para nenhum familiar, nenhuma pessoa que eu amo para este lugar. Eu quero um até breve para os braços de Cristo. Amém, irmãos? O que eu tinha para compartilhar com vocês é isso. Eu já falei aqui que eu não vou ficar pedindo clique, não sei direito como é que funciona a mídia, irmãos. Não vou estar pedindo para você compartilhar, para você curtir. Segue seu coração. Mas o fato é que dizem as pessoas aí que conhecem mais as mídias que quanto mais você clica, quanto mais você compartilha, mais pessoas visualizam o vídeo. Se essa mensagem é uma mensagem que você acha que deve ser compartilhada com as pessoas que você ama, tá aí uma oportunidade, irmãos. Tá? Peço perdão a vocês até pelas minhas lágrimas, peço perdão se eu me alterei em algum momento no vídeo, mas a minha intenção aqui é a melhor possível, é advertir vocês, é advertir você para o melhor. Amém? Um forte abraço para vocês e até breve. Amém? Deus abençoe a todos.